Olá, Silvana. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à aula de História. O tema, como vocês bem sabem, é Revolução Industrial. E para começar essa segunda parte, eu destaquei esse trecho específico, que é uma discussão, digamos assim, parcial sobre como se deve nomear de fato a Revolução Industrial. Alguns acham, na verdade, o mais coerente nomeá-lo como Evolução Industrial. Uma discussão com os dois conceitos. Revolução, que é uma coisa, digamos, um pouco mais súbita, que ocorre em um espaço de tempo mais curto, e evolução, um processo muito mais longo. Alguns historiadores defendem que, de fato, se trata de uma evolução, uma vez que não foi um processo que ocorreu especificamente numa época, e sim a construção sequencial de vários elementos históricos que provocaram e contribuíram para a Revolução Industrial. Tá, vamos dar continuidade. Inglaterra, a locomotiva do mundo. Evidentemente que é uma frase literal. A Inglaterra desenvolveu sua produção industrial se utilizando sobretudo dessa tecnologia, que, como já vimos na aula anterior, teve como uma das principais bases a máquina a vapor. No início do século XIX, a Inglaterra era a sociedade mais rica e desenvolvida da Europa, com uma industrialização em franca expansão e uma sólida monarquia parlamentar, que até hoje, evidentemente, existe. Na década de 1820, uma novidade aumentou ainda mais o poder dos ingleses, a ferrovia. Em 1823, foi inaugurada a estrada de ferro, eu não sei pronunciar corretamente, mas vou tentar, Stockton-Darton. Mas a era das ferrovias começou mesmo em 1829, 6 anos depois, com a linha entre o porto de Liverpool e o principal centro industrial inglês, a cidade de Manchester. Foi o início da moderna indústria pesada, os bens de produção e bens de capital. A ferrovia, evidentemente, ela trouxe inúmeras outras inovações, na verdade, inúmeros outros empreendimentos conectados a ela e a formação de novas profissões, evidentemente. Em um ritmo impressionante, a Inglaterra passou a ser cortada por linhas ferroviárias, financiadas por capitais privados, sem a participação direta do governo. Por isso que eles defendem tanto o liberalismo e o modelo mais recente, o neoliberalismo. No início, os vagões foram utilizados principalmente para o transporte de mercadorias, em particular as pesadas, com os comboios se movendo vagarosamente. Curioso que a velocidade dos trens foi aumentando gradativamente em que a tecnologia foi sendo desenvolvida. Dominando essas tecnologias, a Inglaterra pôde abrir ferrovias em várias partes do mundo, inclusive na nossa cidade Alagoinhas. A nossa estação, ela foi construída por tecnologia inglesa, né? E o que diz os historiadores e os pesquisadores dessa ferrovia aqui em Alagoinhas, ela é réplica de um modelo em Liverpool, de um modelo que só existe em Liverpool, tá? Dominando essas tecnologias, a Inglaterra pôde abrir ferrovias em várias partes do mundo. Assim ocorreu nas jovens nações da América, que não tinham recursos para custear a construção da malha ferroviária, e nas áreas em que a Inglaterra exercia algum controle político, como Egito e Índia. A indústria britânica, os industriais britânicos, corrigindo a leitura, dominaram os mercados mundiais, reduziram custos e lucraram como nunca. Nasceu assim o chamado Leão Britânico, imagem de um império que se agigantava. É como se costumava, uma expressão que eu não sei exatamente quem foi que disse, mas o Império Britânico, o sol nunca se põe, porque ele era tão vasto que enquanto em um lugar era claro, ou em um lugar era escuro, o outro já era claro, e vice-versa. O desenvolvimento da ferrovia também mudou o quadro da composição dos trabalhadores da Inglaterra. Na indústria de bens de consumo, como os de tecidos, calçados, roupas e alimentos, a mão de obra predominante era a feminina e infantil, sem especialização.
Já nas indústrias de bens de produção e na construção de estradas de ferro, a mão de obra era majoritariamente masculina, necessitando da presença de engenheiros e mineradores, né? Como outras profissões ligadas à construção das ferrovias. Tá. Expansão britânica nos trilhos do trem. A predominância nos setores têxtil e ferroviário permitiu que os ingleses liderassem com folga entre os europeus a corrida em direção a outros continentes. A Nova Zelândia começou a ser colonizada por ingleses em 1837 e a Austrália, até então um lugar de deserto, ou de desterro, desculpa, no caso um lugar onde pessoas que eram punidas na Inglaterra, destinada para a Austrália, foi povoada por massas de imigrantes britânicos a partir de 1840. Vocês podem observar hoje nos países de língua inglesa que é notadamente fruto da colonização inglesa, como Nova Zelândia, Austrália, a Jamaica, muito embora a Jamaica tenha sido uma ilha colonizada pelos ingleses há mais tempo. O século XIX foi o tempo de consolidação da classe operária inglesa, o proletariado, cada vez mais afastados das formas domésticas de produção. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre o proletariado no capítulo seguinte. Os trabalhadores se agrupavam nas grandes fábricas. Já nas minas de carvão, apesar das bombas e guindastes mecânicos, era por meio do trabalho braçal que se extraía o carvão mineral. A Inglaterra tornou-se, no decorrer do século XIX, o país com o maior e mais poderoso grupo de indústrias. Inclusive a indústria naval britânica era extremamente poderosa e avançada, que de longe empregavam o maior número de operários no mundo fabril. Tornou-se, sem trocadilho, a locomotiva do mundo. Todos os países do mundo interessados em implantar o sistema de transporte ferroviário tiveram de apelar para a Inglaterra, único país capaz de investimento de tamanha envergadura, até mesmo porque muitos dos engenheiros que tinham, digamos, a formação intelectual e prática para a construção das ferrovias estavam na Inglaterra. Posteriormente, os Estados Unidos também se destacou nesse setor. Foi assim que os empréstimos, as empresas, os técnicos, as locomotivas e os ingleses começaram a se espalhar pelo mundo. Nos Estados Unidos, após o sucesso dos primeiros experimentos dos trens ingleses, um grupo de empresários na Pensilvânia comprou uma locomotiva na Inglaterra. Logo começaram as construções e os investimentos num ritmo ainda mais rápido que a Europa. Rapidinho, só para vocês observarem. Em 1830, tinha apenas 65 quilômetros. Em 1830, já aumentou para 4.500, no espaço de 10 anos. E na década seguinte, os Estados Unidos já tinha 14.400 quilômetros de ferrovias, cortando da costa leste para a costa oeste, como provavelmente do sul para o norte. Tá. No Brasil, a primeira ferrovia foi construída, sobretudo financiada pelo café. Com investimento, obviamente, dos grandes cafeicultores na construção dessas ferrovias para escoar a produção do oeste paulista e das demais regiões que produziam café para o litoral, que é o Porto de Santos. Tá. Correndo atrás, França e Alemanha, os dois países, muito embora a Bélgica também se destacou, não está sendo explicada nessa aula, mas a Bélgica também teve grande destaque na produção industrial. A Inglaterra se industrializou espontaneamente, sem nenhum planejamento prévio, com capital privado. O mesmo não ocorreu com os demais países. Cada lugar teve de lidar com suas próprias especificidades e recursos, ou seja, de antemão, antes de, obviamente, eu aprofundar um pouco mais sobre França e Alemanha, ambos os países tiveram um grande controle, um grande investimento por parte do Estado, diferente da Inglaterra, que foi muito mais iniciativa privada. Foram, portanto, industrializações posteriores, embora mais rápidas e por vezes mais eficientes. Na passagem do século XIX para o XX, alguns países já podiam concorrer com a Inglaterra na economia mundial, principalmente Alemanha e França.
A França era um país de grande extensão, mas desprovido de meios de transporte adequados para formar um mercado integrado. Prevaleciam ainda, obviamente, os negócios locais e regionais, em geral, em torno de uma economia agrária, uma economia muito mais interna, né? Assim, tudo contribuiu para que os franceses não conseguissem deslanchar uma economia capitalista similar à inglesa, apesar do caráter burguês da Revolução Liberal, né? Enriquecidos, os burgueses preferiram, adquirir cargos nobiliárquicos ou artigos de luxo, imitando um estilo de vida aristocrático que a Revolução de 1789 havia derrubado. O curioso é que, nesse contexto, cada vez mais a França se torna um modelo estético de urbanização, como também de comportamento, né, que acabou influenciando o mundo como um todo. Muitas palavras, como vocês talvez conheçam, como démodé, sutiã, abajur, são palavras que são herdadas do vocabulário francês, do léxico francês. A solução encontrada pelos industriais franceses foi investir no que já era tradicional, no mercado interno, os artigos de luxo, consumidos pela burguesia urbana e pelos proprietários rurais aristocráticos, como mobiliário, tecidos de seda, rendas, roupas, chapéus, plumas, perfumes e adereços variados. Em torno de 1840, a expansão da economia francesa exigia maior exploração das minas de ferro e de carvão, o que esbarrava na precariedade do sistema de transporte. Como a gente viu na aula anterior, os ingleses eles reformaram e, na verdade, já a pré-existência de um, um meio de transporte fluvial facilitou de maneira significativa o escoamento de mercadorias, tanto de matéria-prima como de mercadorias, antes da existência das ferrovias. Tornou-se urgente a construção de uma rede ferroviária. Para tanto, era preciso organizar um sistema bancário, associar capitais e construir uma rede comercial em grande escala. Era um empreendimento difícil. Os poucos bancos franceses tinham sido criados nas décadas de 20 e 30 do século XIX e eram dominados por um pequeno grupo de empresários de Paris. A introdução da ferrovia, financiada por ingleses associados a uns poucos empresários parisienses, contribuiu um pouco para mudar o quadro, mas não foi o bastante. Quem de fato mudou? Tá. A partir da chegada ao poder de Napoleão III, aí como eu falo, quando eu falei que na Alemanha e na França teve que necessariamente ocorrer a intervenção do Estado para a consolidação industrial desses países. Chega ao poder Napoleão III, sobrinho do primeiro Napoleão. Os industriais franceses passaram a ter conhecimento público ao ocupar posições no Estado e a influir nas decisões governamentais. Essa situação levou a uma participação decisiva do Estado na economia, sobretudo nos anos 50, em especial nos investimentos de infraestrutura. A França se transformou num modelo de sociedade a ser seguido, principalmente depois da espetacular reforma urbana da cidade de Paris, ordenada pelo imperador e executada pelo prefeito da cidade, Jean-Eugène Haussmann. Eu nem sei pronunciar corretamente, enfim. Entre 53 e 70. Viver a moda francesa passou a ser um sonho das elites de vários países, incluindo o Brasil, óbvio, né? Em diversos continentes, e a reurbanização da cidade de Paris se transformou num exemplo a ser seguido pelas grandes cidades do mundo. Inclusive, o Rio de Janeiro passou pela mesma reforma no início do século XX, que provocou a expulsão de vários moradores dos cortiços que foram parar nas favelas, ou no morro, né? Enfim, nas comunidades. Ao final do século XIX, a França se apresentava como um país industrial, com suas instituições bancárias e financeiras bastante desenvolvidas e investindo em indústrias, em particular nas de ferro e aço, nas regiões mineradoras, como na província de Lorena e nas minas de carvão do norte. Na frente dos franceses, somente a pioneira Inglaterra e a Alemanha. Essa é a França
de 1864, e a França de 1899. O planejamento deixou, que eu acho que é a Champs-Élysées, eu posso estar enganado. Tá, vamos lá. Na Alemanha. Foi lento o processo que levou os mais de 30 estados e cidades livres existentes na região da Alemanha a formar um estado unificado. Essa unificação política alemã concluiu em 1871. Resultou em grande medida do processo de industrialização deslanchado na segunda metade do século XIX. É importante entender a unificação alemã, já que ela é dividida em vários territórios e cada um com seu principado, ducado. Os alemães tiveram que esperar a existência de um líder que unificasse alemães em cima de uma concepção nacionalista, que foi Otto von Bismarck, prussiano. Fez parte de uma elite agrária chamada Jungers. Eu vou aprofundar um pouquinho sobre eles um pouco mais adiante. No início daquele século era considerável a diversidade entre os estados germânicos, mas havia traços comuns que lembravam os pequenos reinos ou principados dos séculos anteriores, um modelo muito próximo do feudal, uma política de impostos elevados, concentração de recursos no financiamento de exércitos, economia agrária com forte presença de servidão camponesa, como eu falei, muito próximo do feudalismo. Na primeira metade do século XIX, os altos cargos nos estados germânicos eram ocupados em grande parte por homens formados nos princípios da Ilustração. No caso, eles eram iluministas, por isso, defensores do liberalismo. Ou seja, que compreendiam bem o sentido do liberalismo. A Prússia, o mais extenso desses estados, pôde ser tomada como modelo dessa situação. A Prússia acabou se tornando o carro-chefe da unificação alemã, como também da industrialização alemã. Apesar do espírito conservador, vários estados germânicos, em particular a Prússia, apoiaram ou bancaram o estabelecimento de empresas capitalistas na exploração de minas e na criação de indústrias. A Prússia havia saído fortalecida das guerras napoleônicas, com o território intacto, ao contrário dos outros territórios, duramente atingidos. O primeiro grande passo para essa hegemonia foi dado em 1834, com a criação de uma união aduaneira. Não vou arriscar pronunciar essa palavra em alemão. Incluía 38 estados do norte e do centro do território, aos quais aderiram o Estado do Sul em 1867, ou seja, foi uma união econômica que fez com que as primeiras ideias de unificação alemã surgissem. A gradual eliminação das barreiras alfandegárias e a centralização das decisões criaram excelentes condições para a industrialização, como estudamos em geografia, quase que uma concepção de bloco econômico, que fez com que a Alemanha se unificasse. Na prática, era quase um Estado unificado, pelo menos em termos administrativos e fiscais, encabeçado pela Prússia. Além disso, seguindo a onda liberal que varreu a Europa na primeira metade do século XIX. Os príncipes germânicos aboliram a servidão, favorecendo a difusão do trabalho assalariado. Implantação dos trilhos e a industrialização. No decorrer da década de 1840, favorecidos pela União Aduaneira, os grandes proprietários rurais da futura Alemanha passaram a apoiar a implantação de ferrovias, percebendo que poderiam aumentar suas vendas e lucros. Os militares, por sua vez, perceberam a importância da ferrovia, obviamente por estratégia militar, transporte de soldados e materiais bélicos. Com isso, estimularam o Estado a investir na malha ferroviária. De novo, o Estado tomando como se tornando carro-chefe para a industrialização, diferente da Inglaterra. O sistema ferroviário alemão foi, na verdade, um dos principais responsáveis por desenvolver significativamente a economia dos estados inseridos no grupo econômico. Uma das principais inovações nesse processo de industrialização foi o investimento nos diversos governos
na educação, especialmente nos níveis técnicos e científicos, criando profissionais altamente qualificados. Os alemães chegaram a desenvolver tecnologia de ponta que superava, em muitos aspectos, a dos ingleses, em especial no setor químico. Acho que uma das mais famosas é a Bayer, né? Em resumo, os estados germânicos reuniram todas as condições para um processo de industrialização eficiente: grande mercado consumidor interno, grande oferta de mão de obra, alimentada por um crescimento demográfico expressivo, ou seja, muita gente para consumir os recursos que estavam sendo vendidos, comercializados, recursos minerais adequados à tecnologia existente, empresas estrangeiras interessadas em investir na economia alemã, estrutura bancária estável, investimento na educação técnica e científica. O processo de industrialização alemã, por conta do grande investimento do Estado, foi denominado de Revolução pelo Alto, ou seja, não teve participação alguma das camadas inferiores. Ficou estranho esse inferiores, né? Nas camadas menos favorecidas. Recebeu ainda o nome de modernização conservadora, por não ter removido, como na França, o poder da aristocracia rural, que é chamado de Junker. O que é o capitalismo? Isso aqui é interessante. O termo. Ele faz um histórico do termo ligado ao conceito. O termo capital era usado em latim com objetivo na expressão pars capitalis debit. Por exemplo, se falar latim, não sei se está certo, enfim. Por exemplo, significava a parte principal de um débito. Com o tempo, a palavra passou a ser sinônimo de conjunto dos bens em comércio ou na produção. No século XVII, começou a ser usado como substantivo e sinônimo de riqueza, valor, um cabedal, a maior expressão da riqueza do homem. O termo capitalista, por sua vez, já era usado no século XVIII. A palavra capitalismo, que definia uma forma específica de agir econômico, ou seja, sendo como o sufixo, ele determina o conceito. Capitalista, o sujeito, capitalismo, a ideia. Vários pensadores elaboraram teorias sobre o capital e o capitalismo, em especial os alemães Karl Marx e Max Weber. Cada um deu uma contribuição significativa para explicar o sistema capitalista, muito embora Karl Marx, eu diria que foi o que se dedicou de maneira mais intensa. O cara estudava 8 horas por dia na biblioteca na Inglaterra. E o nome do livro do cara é O Capital, dividido em 3 partes, muito embora o livro principal é o primeiro. Para ele, no caso Karl Marx, só existia capitalismo nas sociedades em que predominava o pagamento de um salário do trabalhador, ou seja, o trabalho assalariado. A condição fundamental era o trabalhador ser livre para vender sua força de trabalho ao proprietário dos meios de produção. Então, nessa concepção, segundo Marx, só a partir do século XVIII que passou a existir de fato um sistema capitalista. Segundo Marx, séculos XV e XVIII não pode ser caracterizado como capitalismo, pois o trabalho assalariado, embora existisse, não era predominante. O capitalismo teria sido desenvolvido, segundo essa teoria, a partir das últimas décadas do século XVIII e de maneira mais intensa no século XIX. Max Weber definiu o capitalismo como uma economia baseada no mercado, na compra e venda de mercadorias, independente da forma como se organiza a produção dos artigos comercializados. Então, a concepção de Weber era simplesmente você pegar uma matéria-prima, transformá-lo ou não em uma mercadoria, você vender aquela mercadoria. Para ele, esse era o princípio básico de um sistema capitalista. Afinal, o comércio era a fonte principal da riqueza em qualquer período. Pouco importa o tipo de relações de trabalho predominantes na época. Weber não levou em consideração o fato de que a Europa, os trabalhadores eram camponeses, sujeitos a relações de servidão ou artesãos inseridos sem incorporações de ofício. Também não deu importância ao fato de que na América a maior parte do trabalho era realizada por escravos e pessoas em regime de servidão, de origem africana ou indígena. Vocês podem observar a imagem, já uma imagem criticando o sistema capitalista, aliás, reproduzindo como o burguês
é literalmente uma continuidade exploratória do antigo rei. Essa é a crítica, obviamente, charge americana. Tá? Ao longo do século XIX, o capitalismo se tornou muito mais complexo, embora a economia fabril voltada para a produção de bens de consumo, como tecidos, roupas e alimentos, tenha se ampliado. No fim do século, a economia capitalista era eminentemente produtora de bens de produção ou bens de capital. Bens de capital a gente vai estudar um pouquinho em geografia depois. Como a metalurgia, as máquinas, a energia e, em especial, os transportes movidos a vapor, ferrovias e navios. A necessidade, o necessário aumento do volume de investimentos para fazer funcionar esse capitalismo restringiu cada vez mais o número de empresários que participavam do negócio, ou seja, pessoas mais ricas que tinham condições de investir de maneira mais maciça no sistema capitalista e, obviamente, se destacar nesse sistema. O capitalismo individual, o capitalista individual e a empresa familiar perderam importância e o capitalismo tendeu a se concentrar em grandes empresas, em geral associadas ao sistema bancário. Ocorreu a fusão entre o capital industrial e o capital financeiro. Aí, por exemplo, a Honda tem um banco. Cara. A Honda, a empresa que fabrica carros e motos, ela tem um banco. Em resumo, no século XIX, as regiões mais dinâmicas consolidaram-se o capitalismo e a sociedade industrial, e com eles a concentração da população em zonas urbanas, a formação de um mercado de trabalho assalariado, o predomínio dos bens industrializados na economia e, é claro, a concentração da riqueza e do capital em grandes empresas e a venda desses produtos para um mercado cada vez mais internacional, no caso mundial. Sendo assim, dou por encerrada a aula de hoje. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também, e até a próxima aula.